Olá pessoal, nesse vídeo nós falaremos sobre a lei de Ohm. Essa lei estabelece a relação importantíssima entre as três grandezas fundamentais da eletricidade: a tensão, que é a diferença de potencial, a corrente e a resistência. Antes, nós construiremos as pilhas que nós utilizaremos nesse experimento. Os materiais utilizados serão 4 garrafas PET, como essa, são garrafas de 250 ml, 50 centímetros de fio de cobre. Esse fio nós vamos cortá-lo em 4 partes de aproximadamente 10 a 12 centímetros. Nós usaremos também 4 parafusos de mais ou menos 10 a 12 centímetros. Nós poderemos comprar esses parafusos já prontos, ou então uma vara de 1 metro, sai mais barato. Foi assim que nós fizemos. Nós compramos essa vara, ela mede 1 metro, e nós serramos em 4 pedaços de 12 centímetros. Usaremos também esses frascos de acetona para medirmos a quantidade de água e de água sanitária utilizada em cada pilha. No primeiro frasco, nós temos 80 ml de água comum, água de torneira. No segundo frasco, nós também temos 80 ml de água comum, água de torneira. E no terceiro e último frasco, nós temos 80 ml de água sanitária. Essa vai ser a composição de cada uma de nossas pilhas. Agora nós mostraremos como construir a nossa pilha. Nós estamos usando a tampinha da garrafa e estamos colocando o parafuso, que vai ser o eletrodo negativo da pilha. Ele está colocando em um dos buracos da tampa. E agora vai fazer isso com o fio de cobre. O fio de cobre, ele vai representar o polo positivo da pilha. Pronto. Dessa forma nós já temos os eletrodos dessa pilha. Agora nós colocaremos a água e a água sanitária dentro da garrafa. Esses elásticos que nós colocamos na garrafa é para mostrar a quantidade de água e de água sanitária que ficarão na garrafa. O elástico está marcando a primeira parte. Observe que quando ele colocar a segunda parte da água, já ocupou o segundo elástico. E agora a água sanitária, que vai concluir a quantidade de líquido necessário para a nossa pilha. Ele vai fechar agora a garrafa com a tampinha e os eletrodos, e dessa forma está feita a nossa pilha. Vai rosquear a garrafa, a tampinha da garrafa está sendo rosqueada. Esses eletrodos não podem se tocar, eles têm que ficar afastados, e nesse momento está acontecendo a reação química de oxirredução. Agora nós registraremos a tensão fornecida por uma dessas pilhas. Ele vai ligar o polo positivo da pilha, que é o cobre, e vai ligar o polo negativo, que é o parafuso. Nesse momento, a pilha registra 1,25 volts, que é a tensão de cada uma dessas pilhas. 1,25 volts. Agora, ele vai ligar essas 4 pilhas em série. Está ligando o terminal positivo ao negativo da outra pilha. Agora ele vai ligar mais uma vez o outro terminal positivo ao terminal negativo. Essa é a ligação em série. Terminal positivo ao terminal negativo. Dessa forma nós temos as 4 pilhas ligadas em série. Agora nós alimentaremos um pequeno LED com essas 4 pilhas ligadas em série. Ele está ligando o terminal negativo do conjunto de pilhas ao negativo do LED e o positivo do conjunto de pilhas ao positivo do LED. Nesse momento o LED está aceso. Se ele desligar um dos terminais, é claro que ele vai apagar. Vai ligar mais uma vez. E nesse momento passa pelo LED o somatório dessas 4 tensões de cada uma das pilhas. Portanto, 1,25 vezes 4 dá 5 volts. Agora, através da lei de Ohm,
nós explicaremos por que esse LED não queimou, já que nós ligamos um pequeno LED em 5 volts e ele suportou, né? Então, através da lei de Ohm, nós poderemos fazer essa explicação. A lei de Ohm está aqui. A regrinha diz que a tensão, que é a voltagem, é igual ao produto da resistência pela corrente. Essas são as grandezas envolvidas na lei de Ohm. A tensão, o símbolo é a letra U ou a letra V, é o volt. A outra grandeza é a resistência. O símbolo é a letra R, a unidade é o ohm e a letra grega ômega. A corrente ela é representada pelo símbolo I e o ampere é a unidade, letra A. Aqui nós temos a lei de Ohm. U é a tensão e para descobri-la basta calcularmos o produto da resistência pela corrente. O produto dessas duas grandezas é o valor da tensão que passa pelo circuito. Se quisermos saber o valor da corrente que passa por um circuito, basta dividirmos a tensão, a voltagem, pela resistência. Se quisermos saber a resistência, basta dividirmos a tensão pela corrente. Agora, através de uma das regrinhas da lei de Ohm, nós calcularemos a resistência interna desse conjunto de pilhas. Pois, como nós sabemos, uma pilha tem resistência interna, os condutores também têm resistência. Então nós vamos desprezar a resistência dos fios, né? Nós iremos considerar apenas a resistência interna do conjunto de pilhas. Já sabemos que o conjunto fornece 5 volts, então substituímos o U por 5. A corrente que um LED precisa para acender, ele está aceso, então é porque está passando em torno de 0,02 amperes. Então, se dividirmos os 5 volts do conjunto de pilhas por 0,02 amperes, que o LED precisa para estar aceso, encontramos uma resistência de 250 ohms. Portanto, através da lei de Ohm, descobrimos que a resistência interna desse conjunto de pilhas é de aproximadamente 250 ohms. Isso desprezando a resistência dos fios. Agora, se nesse circuito nós quiséssemos descobrir a tensão fornecida por esse conjunto de pilhas, se nós soubermos que a resistência é de 250 ohms, e sabemos também que para um LED acender ele precisa de 0,02 amperes, se multiplicarmos 250 vezes 0,02 amperes, vai dar 5 volts. Portanto, sabendo da resistência e da corrente, dá para descobrir a voltagem, dá para descobrir a tensão. 250 vezes 0,02 amperes igual a 5 volts. Agora nós temos a regrinha que faz o cálculo da corrente que passa pelo circuito. A corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, se quisermos saber o valor da corrente, basta dividirmos os 5 volts do conjunto de pilhas por 250 ohms, que é a resistência interna das 4 pilhas. A corrente, dividindo isso aqui, vai dar 0,02 amperes. Pessoal, através dessas duas regrinhas, nós vamos mostrar, nós vamos justificar por que em algumas situações de pilhas de nossos vídeos anteriores, nós conseguíamos uma tensão muito alta, como a da batata, que dava 10 volts, ou como das pilhas caseiras, que nós conseguimos 15 volts, mas não com essa tensão tão alta, a gente não conseguia alimentar um pequeno motor, né? O máximo que conseguimos era acionar LEDs, como esse aqui também, tá certo? Isso acontece porque, na regra da tensão, olha só, a lei de Ohm diz que a tensão, a voltagem é igual a resistência vezes a corrente. Se eu aumento essa resistência, é claro que, como eu vou multiplicar, aumenta a voltagem. Quanto maior a resistência, maior a voltagem, considerando a corrente constante, porque o circuito, a corrente é a mesma. Em contrapartida, indo para a regrinha da corrente, quando essa resistência aumenta, melhorou para a tensão, aumentou, mas na corrente ela diminui. Quando a resistência das pilhas é muito alta, a corrente é muito baixa. Veja só, ela está no denominador, vai dividir os 5 volts do conjunto de pilhas por 250,
250 ohms, e a corrente se reduz a 0,02 amperes. Corrente suficiente para acender LEDs. Né? Se quisermos acionar motor com essa corrente, infelizmente a gente não vai conseguir. Esse é o motivo pelo qual não conseguimos acionar motores com pilhas caseiras, tá? Porque essas grandezas, a tensão com a resistência, elas são diretamente proporcional. Maior resistência, maior tensão. Na corrente, ela é inversamente proporcional. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. Tá certo? Então, nas pilhas caseiras, consegue-se tensões altíssimas, como no caso de vídeos anteriores, porém, correntes baixíssimas, porque a resistência interna dessas pilhas é muito alta, fazendo com que aumente a tensão, porém, diminuindo a corrente. Pessoal, e assim a gente conclui mais esse vídeo. Contamos com o apoio de todos vocês na divulgação desse trabalho. Isso nos motiva e faz com que os nossos vídeos melhorem mais ainda. Quem não se inscreveu, por favor, inscrevam-se no nosso canal, né? E aguardem os nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos.